Aí qual que teria, na pergunta dele, qual que teria sido o contato do grande mestre Hélio Gracie com estilos de jiu-jitsu que não o judô? Essas perguntas são boas também justamente porque são temas que recorreram esse ano todo, essa polêmica judô e jiu-jitsu, então é muito bom essas perguntas diretas aí para você esclarecer aí várias situações dentro do seu ponto de vista. O grande mestre Jigoro Kano criou uma pedagogia brilhante, né? Uma metodologia revolucionária para a sua época. Mas ele não inventou uma nova luta. Isso é um erro crasso cometido por muitos pesquisadores influenciados por algo que acontecia na época para promover o judô, como se o judô fosse uma nova luta. Nós que praticamos jiu-jitsu, mudança dessas pedagogias de metodologia demora muito para ter um impacto real na luta. Então, eu vejo pesquisadores dizendo, não, porque o jiu-jitsu antigo não tem relação nenhuma com o judô praticamente, é só um legado, só um nome. Claro que não, a luta era a mesma. Nós temos relatos do próprio Jigoro Kano contando como é que eram as aulas dele de jiu-jitsu, quando ele treinava com o Iso, né, o estilo Tenjin Shinryu. Ele dizia, no começo era kata e depois era randori, quer dizer, técnica e chão. Vocês conhecem isso? Já viram isso em algum lugar? Primeiro treina técnica, exercício, técnica e depois randori, sparring, rola. Então isso já acontecia na época do jiu-jitsu. Ele descreve o treino, que uma vez chegou um visitante e ele estava cansado já, e ele foi dar um rola com o visitante, depois ele se arrependeu porque ele estava cansado. E aí a luta foi, ele tentou dar um pé na barriga, quer dizer, começava em pé e continuava no chão. E aí o cara imobilizou ele, depois foi embora, e ele falou, poxa, se eu tivesse fresco eu podia ter finalizado o cara, mas eu estava cansado, então eu não pude finalizá-lo. Quer dizer, você vê que a luta é de kimono, levando para o chão, tentando finalizar. É a mesma luta. Então, querer dizer, não, isso é judô, não é jiu-jitsu, não tem relação. Como não tem relação com jiu-jitsu? É jiu-jitsu. É jiu-jitsu. Naquela época, os termos se confundiam. Se não fosse jiu-jitsu, eles não iam usar esse nome. O Mitsui Maeda usava o nome jiu-jitsu. Então, quer dizer, se ele considerasse que não fosse jiu-jitsu, ele não usava esse nome. Então, é judô e é jiu-jitsu, porque na época era uma mesma luta. E essa pedagogia do Jigoro Kano, ela levou tempo para poder se estabilizar. E aí, quando se estabilizou, começaram a usar o nome judô, de forma mais organizada. Mas querer dizer que o jiu-jitsu antigo, isso aí já está completamente desmoralizado, né? As pessoas que diziam que o jiu-jitsu antigo era só kata, que era uma luta até a morte, que quem inventou o randori praticamente foi o Jigoro Kano, que a luta de chão não existia antes da década de 1890. Isso está totalmente desmoralizado. Nós sabemos que existia um jiu-jitsu competitivo antes da Kodokan, inclusive o Jigoro Kano diz que o jiu-jitsu estava competitivo demais, que ele queria que o jiu-jitsu fosse mais filosófico e menos competitivo, apesar dele dar ênfase no treinamento, nas quedas, na parte competitiva, que ele queria criar um esporte, mas ele, na carta que ele manda para o Koizumi, ele fala, eu tenho medo que, se o judô virar olímpico, a coisa vai ficar tão competitiva como era antes da Kodokan. Então, quer dizer, querer dizer que o jiu-jitsu que chega no Brasil, através do Conde Koma, era uma luta nova, que não era mais jiu-jitsu, que era judô, isso é um erro. Querer dizer que só porque o Mitsui Maeda era aluno da Kodokan e que na Kodokan eles usavam o nome judô, então não é jiu-jitsu por causa disso, isso é uma falta de conhecimento histórico, é uma incapacidade de contextualizar o judô da época e as relações desse judô com o jiu-jitsu. E também eu diria o seguinte, que é importante, os primeiros expoentes da luta japonesa na Europa foram oriundos do jiu-jitsu. Os irmãos Tani e o Taro Miyake e o Sadakazu Emishi eram do jiu-jitsu.
Ah, não, mas eles tiveram contato com o judô. Claro, como o Enishi diz numa entrevista que ele deu, todo o pessoal do judô sabia o que fazia o pessoal do jiu-jitsu, todo o pessoal do jiu-jitsu sabia o que fazia o pessoal do judô. Mas o próprio Enishi, também no livro dele, diz o seguinte: o judô é o jiu-jitsu com uma especialização maior nas quedas, que é exatamente da maneira como os Gracie escreviam depois. Então, realmente, houve um momento que certos pesquisadores estavam um pouco confusos, dizendo que não, o judô é uma nova luta, não existia esse tipo de luta antes. Foram induzidos ao erro, até há um livro do E.J. Harrison, né, que ele fala sobre o Yokoyama, né, que o Yokoyama disse que exagera, né, que isso é normal, esses exageros são normais quando você conta uma história. Mas ele dizia que ele saía de casa pensando se ia morrer, se despedia da família, porque as lutas eram mortais. Nós já sabemos que não era bem assim, mas ele dizia que era assim, e aí isso mais ou menos que influenciou certos pesquisadores que acham que a luta que se praticava antes do Jigoro Kano era uma coisa completamente diferente, e não era. O jiu-jitsu praticado no século XIX no Japão, na época que a Kodokan foi criada, esse jiu-jitsu é muito parecido com a luta que o Mitsuo Maeda ensinou no Brasil. Bacana, mais uma pergunta do Luiz, ele